todas. Não vou fazer discurso, porque a fala de hoje é do professor Herbert, apenas registrar a nossa satisfação com a presença de todos vocês, mestrandos e doutorandos do PPGDS, mestrandos em educação, nossos alunos regulares e os nossos alunos especiais do mestrado em educação. Dizer a todos vocês que estamos muito felizes com a presença de vocês e agradecer muitíssimo ao professor Herbert Glauco, que se dispôs a participar conosco e com certeza irá contribuir sobremaneira para as nossas discussões da educação e para a formação dos nossos mestrandos e doutorandos da Unimontes. Obrigada. Boa tarde a cada uma. Agradecer a presença de todos e todas nessa tarde. Agradecer de modo muito especial a presença dos coordenadores, dos colegas, professores, alunos, demais convidados, né? E do professor Herbert, que nos presenteia aqui com essa tarde, com essa presença dele. Antes da gente iniciar brevemente, né, trazer um pouco do currículo do professor. O professor Dr. Herbert Glauco de Souza, ele é doutor em Educação pelo Programa de Pós-Graduação da UFMG e também mestre em Educação pelo Programa de Pós-Graduação da UFMG, graduado pela mesma universidade em Pedagogia, licenciado em Magistério, com formação em Gestão Educacional e Coordenação Pedagógica. Ele atua no Departamento de Administração Escolar da UFMG, nas seguintes áreas do conhecimento: Direitos Sociais, Trabalho, Educação e Cidadania, Educação e Novas Configurações do Trabalho, Movimentos Sociais, Direito à Educação, Formulação de Políticas Públicas, Política Educacional no Brasil. E realiza estudo nas áreas de Filosofia da Educação, Ciência Política, Trabalho e Educação e Cinema e Educação. Mas para além dessa formalidade do currículo, eu queria dizer que o menino que veio de Caeté, que morou em moradia estudantil, o estudante dedicado, o trabalhador, o professor intelectual, que é fruto da escola pública e é testemunho e defensor da importância da escola pública, que nos é tão cara, sobretudo nesses tempos de obscurantismo que vivemos. Ele é um colega que eu tive o privilégio de conhecer nos idos de 2011 e que desde antes já se dedicava a estudar e propagar o pensamento do filósofo italiano Antonio Gramsci. Então, com ele, eu creio que nós temos muito a aprender hoje e a ele eu quero muito agradecer, Herbert, pela disponibilidade, pelo carinho em partilhar conosco nessa tarde não apenas o conhecimento, mas a sabedoria que eu creio que ele vai partilhar aqui com a gente. Então, muito obrigado, seja muito bem-vindo, a palavra é sua. Pessoal, boa tarde. Para mim é uma honra e um prazer estar na companhia de vocês essa tarde. Vocês me escutam bem? Sim. Se por acaso eu estiver falando muito rápido, vocês podem me interromper, porque eu adoro café, entendeu? Então eu fico meio acelerado, mas eu vou tentar me acalmar nesse sentido. Eu preparei a minha exposição em 3 partes. Primeiro, que eu quero apresentar para quem ainda não conhece, e quem já conhece, relembrar alguns fatos importantes sobre a biografia do Antônio Gramsci. Depois, falar um pouquinho sobre a obra dele, principalmente as 3 edições daquilo que nós conhecemos hoje como Cadernos do Cárcere. E, por fim, vou discutir com vocês o conceito de sociedade civil em Gramsci, tá? E a relação com o conceito de hegemonia e educação, ok? Então, para a gente já dar início, eu vou apresentar para vocês, de maneira bem sucinta, algumas fotografias, algumas coisas importantes em relação à biografia do Gramsci, ok? Guilherme, por favor. Essa, pessoal, é a foto talvez mais conhecida dele. Ele tinha em torno de 30 anos de idade, tá? Inclusive, a edição crítica dos Cadernos do Cárcere, de 75, a capa dessa edição é essa foto. Logo depois da criação do Partido Comunista Italiano, em 1900
de 22 e final de 21. Por favor, pode passar. Ele nasceu em Agres, uma cidade da Sardenha, e aí tem uma placazinha na frente da casa dele, hoje virou um museu, Gramsci. E a Sardenha, pode passar por favor, ela é essa parte mais marrom, ela fazia parte, antes da unificação italiana, do antigo reino do Piemonte, Piemonte ao norte, tá? A capital do Piemonte ela é muito próxima da gente, por causa da Fiat, né? Que é a fábrica italiana de automóveis de Torino, ou Turim. Então, existia uma relação entre Piemonte e a Sardenha que remonta à unificação italiana. E, junto com a Sardenha, a Sicília e a Sardenha são as duas regiões da Itália com o pior IDH. Tá? Para vocês terem uma ideia, eu vou falar um pouquinho sobre isso. Dos 7 irmãos do Gramsci, 4 morreram de inanição, de fome. Tá certo? Só 3 sobreviveram. Vamos passar. Francesco Gramsci, o pai do Gramsci, é de origem albanesa, tá? E ali está a data de quando ele muda para a região da Sardenha. Pode descer, por favor. Giuseppina é a mãe do Gramsci. E eles vão depois morar numa cidade chamada Ghilarza, que é a segunda cidade mais importante da Sardenha. Pode descer. Essa é a irmã do Gramsci, uma das que sobreviveram. A Teresina. Pode descer. E aqui, pessoal, vocês estão para ver o pessoal aí atrás. O Gramsci é esse aqui, no meio. E o Gramsci ele era corcunda. Não dá para ver nem o pescoço dele. Ele nasceu com uma deformação óssea, que inclusive provocou grandes transtornos ao longo da vida dele. Inclusive ele chegou a desenvolver tuberculose óssea. Os ossos da coluna perfuravam o pulmão. E aí infeccionava e aí ele tinha esses quadros de tuberculose. Tá? Como eu falei para vocês, ele é um dos poucos filhos do casal que sobrevive devido às condições precárias em que eles viviam na Sardenha. Gramsci, com 15 anos, em 1906, entre 1905 e 1908, ele frequentava as 3 últimas séries da escola secundária naquela cidade, cerca de 15 quilômetros de Ghilarza. Durante o ano escolar, ele ficava naquela cidade, numa casa de camponeses. E nos primeiros anos, ele manifestou uma inclinação por ciências e matemática. E em torno de 1905, ele começa a ler publicações socialistas. E a principal publicação socialista, o jornal Avante. O irmão dele, Genaro, ele vivia já em Turim, e além de trabalhar na fábrica da Fiat, ele cumpria serviços militares. Tá? Então ele começa a ter acesso com as publicações socialistas. E aí o Genaro envia para a Sardenha essas publicações. E só a título de curiosidade, o principal editor-chefe do jornal Avante, uma das principais lideranças do Partido Socialista Italiano até a Primeira Guerra Mundial, era um sujeito chamado Benito Mussolini. Tá? Mussolini ele é tipo o Darth Vader. Ele sai de um lado e passa para o outro da luz. Entendeu? Da força, desculpa. Ele era a principal liderança e referência. Inclusive, quando ele defende a entrada da Itália na Primeira Guerra Mundial, ele é expulso do partido e o único a fazer uma defesa mais racional do posicionamento do Mussolini e achar arbitrária a posição do Partido Socialista foi o Antônio Gramsci. E aí o Mussolini é expulso, ele volta um herói de guerra, em 1918, e funda depois os fachos de combate que dariam origem ao Partido Fascista. Tá? E lembrando que o facho é um dos 3 antigos símbolos do Império Romano. E aí ele escolhe o facho, é um feixe, como algo significativo do pensamento dele. Ele queria criar um novo Império Romano. Pode descer, por favor. Essa é a foto que eu falei para vocês, com cerca de 30 anos, no início dos anos 20. Quando ele tinha entre 20 e 30 anos, antes da sua prisão em 26, ele era politicamente muito ativo. Em 19, ele ajudou a fundar o semanário Lógico do Novo, que é a Ordem Nova. Em 1920, ele ajudou o movimento dos trabalhadores a ocupar fábricas em Turim. E a primeira experiência na Itália de gestão da produção por parte dos trabalhadores. E o Gramsci vai liderar essa gestão. Em 1921, era um dos delegados que participou da ruptura com o Partido Socialista Italiano e ajudou a criar o Partido Comunista. E em 22 foi indicado como representante do PCI na Internacional Comunista. Antes de passar para o próximo slide, algumas coisas que chamam a atenção. Durante aquilo que ficou conhecido na Itália como o Biênio Vermelho, essas ocupações de fábricas, 19 e 20,
Os fachos de combate do Mussolini chegaram a matar cerca de 1.400.000 pessoas vinculadas aos movimentos dos trabalhadores, sindicatos, tá? Devido a essa ocupação de fábricas. Ironia do destino. O maior representante do PSI se volta contra os trabalhadores e se torna seu principal carrasco. Nesse período, antes de passarmos adiante, falarmos sobre o período do Gramsci em Moscou, ele chega em 1913 a Turim, ele ganha uma bolsa de estudos para fazer letras na Universidade de Turim. Ele faz 3 períodos de letras, só que devido à saúde frágil dele e o envolvimento com o movimento socialista, ele abandona o curso de letras. E a principal alegria de estudos do Gramsci era a glotologia. Você sabe o que é glotologia? Glotologia é uma antiga disciplina da filologia que estuda dialetos. E no primeiro trabalho dele de graduação, ele chega a mapear 246 dialetos falados na Itália. Muita coisa, tá? Então, o grande interesse dele está nesse sentido. E aí eu quero mostrar para vocês como que o Gramsci fazia uso desses conhecimentos que ele obteve durante a sua graduação, os 3 períodos de graduação, para enfrentar, do ponto de vista político, os seus adversários. E aí eu vou ler para vocês um trecho de um livro chamado O Jovem Gramsci, que mostra exatamente o período dele entre 14 e 1919. Há pouco tempo atrás, no primeiro semestre, nós fomos para as ruas manifestar contra aquele corte de verbas discricionárias para a universidade do Brasil, para os institutos federais. E aí o nosso presidente nos chamou de quê? Idiotas. Vocês lembram desse episódio? Principalmente os estudantes. E aí, o Gramsci também foi chamado de idiota, em 1916, na imprensa italiana. E vamos ver a resposta que ele deu. Vou ler para vocês. Do aprendizado glotológico, os escritos jornalísticos juvenis de Gramsci, redigidos na esteira daquela experiência de estudo, trazem traços bem visíveis, de fato não só o ensinamento recebido e aquele absorvido do debate científico. E aquele absorvido do debate científico sobre os nexos entre língua, sociedade, cultura e política, contribuíram para orientar sua formação em sentido historicista e caracterizá-lo de modo nitidamente averso a toda forma de naturalismo e de mecanicismo. Mas também, em diversas ocasiões, se realiza um entrelaçamento entre linguista e político, seja porque Gramsci vale-se dos seus conhecimentos científicos para defender argumentos de natureza política. Em 1916, num discurso na Câmara dos Deputados, o pai do socialismo reformista na Itália, Filippo Turati, declarando oposição a qualquer forma de sabotagem do esforço bélico da Itália, pronunciaram uma frase de efeito: se tentássemos, como manobras parlamentares, prejudicar nossa guerra, isso seria ao mesmo tempo idiota e nefando. À distância de alguns meses, quando o eco daquelas palavras ainda estava vivo na imprensa, Gramsci volta contra o líder reformista seu próprio léxico, permitindo-se uma irônica lição de mudança semântica das palavras. Aí ele começa. Pesemos as palavras. Idiota, palavra nobilíssima de origem grega, que significa, antes de mais nada, soldado simples, soldado que não tem galão. Significa em seguida, quem pensa com a própria cabeça, quem ousa pensar com a própria cabeça. Quem é peculiar, equivale ao herege da Idade Média, aquele que foge ao padrão. Significa em seguida, quem ainda não se submeteu à disciplina social vigente. Quando essa disciplina, quando essa falta de disciplina em relação ao ordenamento social torna-se culpa, a palavra começa a assumir um significado ofensivo. Mas em si, por si, não contém nenhuma ofensa, pelo contrário, existe por trás da sua etimologia um caráter extremamente revolucionário. Idiotismo é a palavra, aliás, idiota é quem é diferente, quem pensa e fala diferentemente da maioria. Idiotismo é a palavra ou o modo de dizer próprio de uma região, e não usado na língua literária nacional. Em suma, idiota corresponde a refratário, herege, no tocante às relações sociais. Nefando, palavra igualmente nobre, de origem latina, significa quem fala como a divindade proibiu que se falasse, quem faz afirmações proibidas pela lei, quem ousa infringir a lei. Duas palavras que têm um valor autenticamente democrático e revolucionário do ponto de vista social.
Duas palavras que adquiriram valor ofensivo quando a sociedade, a lei, a disciplina social estavam baseadas no princípio divino, uma mística concepção do destino que preside a sucessão dos fatos humanos. Idiotas e nefandos, palavras clássicas que expressam a independência de um pequeno grupo diante da coletividade amorfa, de um indivíduo em relação ao ambiente em que vive. Estamos convencidos de que estúpidos e cretinos são só aqueles que dão às palavras aquele significado que elas teriam se referissem apenas a eles mesmos. Não, nós somos mais clássicos do que eles e nos sentimos bem sendo chamados de nefandos e idiotas. Tá? Então, assim, ele pega o léxico utilizado pelo Turati e usa isso como forma de refutá-lo, mostrando na etimologia das palavras o seu real significado. Tá? E aí eu vou pedir para você passar para aquele outro slide, que eu quero também mostrar um outro texto dele. Esse texto, pessoal, Indiferentes, é um texto que sai na imprensa socialista em 1917, se não estiver enganado, tá? Um único volume de um jornal chamado A Città Futura, a Cidade Futura. O Gramsci assume grande relevância nas publicações socialistas, porque a maior parte dos seus colegas e contemporâneos do PSI, vão para a Primeira Guerra Mundial. E ele, como era considerado um deficiente, ele não é obrigado a se alistar. Tá? E aí ele escreve um texto chamado Indiferentes. A militância juvenil de Gramsci dentro do Partido Socialista Italiano tem a marca pétrea do convite à tomada de posição. Se preparar para que essa tomada produza efeitos. O que provoca asco é a resignação e o fatalismo travestidos de indiferença, que afinal de contas também é uma forma de ação. Talvez irresponsável, quem sabe negligente, mas é uma forma de ação que também produz suas consequências, na maioria das vezes nefastas. É Gramsci que diz: a indiferença atua poderosamente na história, atua passivamente, mas atua. É a fatalidade, aquilo com que não se pode contar. É o que abala os programas, inverte os planos mais bem-sucedidos. É a matéria bruta que se rebela contra a inteligência e a destroça. No seu famoso artigo Indiferentes, como eu disse para vocês, no número único organizado por eles em 1917, esse ódio à indiferença é ao mesmo tempo uma crítica aos que não tomam posição, aos que não se sentem sujeitos da história, como também esse texto é uma tentativa de sacudir, de tirar da sua zona de conforto as pessoas que se encontram nesse estado de paralisia entorpecente. Ele escreve: odeio os indiferentes, creio como Friedrich Hebel que viver é tomar partido. Não podem existir os que são apenas homens, os estranhos da cidade. Quem vive verdadeiramente não pode deixar de ser cidadão e de tomar partido. Indiferença é aporia, é parasitismo, é covardia, não é vida. Por isso odeio os indiferentes. A indiferença é o peso morto da história. Por favor. E se em Descartes, cogito ergo sum, penso, logo existo, em Gramsci, tomo partido, logo vivo. Ou vivo, por isso tomo partido. Viver é um ato constante de se posicionar, um ato de buscar se reconhecer em tudo que acontece, não como vítima inocente de uma dada circunstância, mas como artífice da mesma, como criador da própria história, mesmo que no momento essa história se apresente como derrota. Tá? Em Gramsci está em relevo um certo inconformismo, um asco à inércia intelectual e política. A política é o momento do fazer, do criar, do atuar no mundo a fim de transformá-lo. E quando atuamos no mundo, somos também modificados por ele, nos construímos como homens e mulheres nesse movimento dialético. É nesse sentido que, assim como em Marx, também em Gramsci há uma profunda relação entre trabalho e política, uma relação de formação humana, uma relação de criação do mundo e autocriação. Ambos, trabalho e política, são formas de atuar no mundo, formas de ser. E o que caracteriza essas formas de ser e estar no mundo é exatamente a atividade consciente e não a inércia fatalista e entorpecente, a resignação. E para terminar, tomo partido, ele finaliza: vivo, sinto que já pulso nas consciências viris do meu partido a atividade da cidade futura que estamos construindo. E nela a cadeia social não pesa apenas sobre poucos. Nela nada do que acontece se deve ao acaso, a fatalidade, mas é a obra inteligente dos cidadãos. Não há ninguém que fique olhando pela janela enquanto poucos se sacrificam, consumindo-se no sacrifício.
Ninguém que fica à janela escondido, querendo usufruir um pouco do bem que a atividade de poucos cria. E manifeste sua desilusão, ofendendo o sacrificado. Porque se consumiu, porque este não teve êxito em sua tentativa. Vivo toma partido. Por isso odeio quem não se compromete. Odeio os indiferentes. Nunca usem slides como eu uso, pessoal. Poluindo com slides assim. Eu não sou referência para fazer slides. Mas o que eu achei extremamente importante, trazer de forma literal trecho da minha tese de doutorado e citando esse trecho também dos indiferentes do Gramsci, tá? Por outro. Pode passar, por favor. Essa é a carteira do Gramsci, da Internacional Comunista. Em 1922 ele viaja para Moscou e em junho ele se torna membro do comitê executivo. E ele mora lá até novembro de 23. Essa é a foto dele, em torno de 1922. Provavelmente a foto é do mesmo período daquela carteira. Pode descer. É que a família do que seria a esposa dele futuramente, da Júlia, que é essa moça aqui ao centro. Não sei se atrás dá para enxergar. Pode descer aqui. Essa é a única foto que nós temos do Gramsci sorrindo, quando ele sai da reunião da Internacional Comunista e vai para Viena, tá? É interessante, pessoal. Quando ele está participando das reuniões do comitê executivo, ele tem um surto, tá? Ele passa mal e vai para uma maca de hospital. Chegando lá, do lado da maca dele, ele vai conhecer a Júlia, que se tornaria sua esposa, que fazia parte do serviço secreto russo e que também estava passando mal e foi internado no mesmo hospital que o Gramsci. Gramsci deixou Moscou e foi para Viena em novembro de 23. Ele conhece, namora e casa com a Júlia. Quem mais nasceu em Moscou, Gramsci chegou em Viena em 3 de dezembro e não voltou para a Itália até maio de 24. Detalhe, ele conhece, casa e engravida a Júlia e vai para Viena. Pode descer. Essa é a Tatiana, que ela foi o principal suporte material e emocional do Gramsci. Se descobriu posteriormente que ela teve uma relação amorosa com ele, furou o olho da própria irmã, tá? Então essa é a Tatiana. Devido a ela que nós temos acesso hoje aos cadernos do Cássio. E eu vou explicar à frente por quê. Pode descer. A foto dela é em 24, quando o Gramsci voltou para a Itália, em janeiro de 25, ele encontrou Tatiana pela primeira vez em Roma. Depois da prisão de Gramsci, como eu disse para vocês, ela se torna o seu principal suporte do ponto de vista emocional ou do bem-estar físico. A Júlia. E aí, pessoal, ela teve um filho, Délio. Eles encontram o Gramsci pela primeira vez em 1925, e até então eles não tinham se visto. E foi a primeira e única vez que Gramsci viu o filho dele. Juliano Gramsci, que está no alto. Antes da prisão de Gramsci, em novembro de 26, nesse encontro em Roma, Júlia volta novamente para Moscou grávida, o segundo filho de Gramsci. Tá? Ele nasceu em 20 de agosto de 26, poucos meses depois da morte, da prisão de Gramsci. Devido à sua prisão e morte precoce, ele nunca teve a chance de encontrar Juliano. Pode descer. Ele morreu em 2007, uma carta que ele escreve para a Júlia, em 17 de novembro de 1928. Fiquei muito feliz de receber a tua fotografia, aquela das crianças. Quando a distância do tempo fica muito grande entre as impressões visíveis, o intervalo é preenchido por pensamentos ruins, principalmente em relação à saúde das crianças, e principalmente para o Juliano, que ele não conhecia, porque tinha medo que ele também desenvolvesse a mesma doença que ele. Não tinha nenhuma imagem que me suprisse a memória. Agora estou feliz. Em geral, desde alguns meses me sinto mais isolado e afastado do mundo. Leio muito livros e revistas, muito relativamente à vida intelectual que se pode levar numa reclusão. Mas perdi muito gosto pela leitura. A Júlia com os 2 filhos. A Eugênia, filho de Gramsci, a mãe e a tia. Pode descer. Pessoal, 1925. Coisas extremamente importantes começam a acontecer na Itália a partir do momento que Benito Mussolini se torna o primeiro-ministro italiano, do rei Vítor Gabriel II. Tá? Devido à conjuntura, crise social, crise política e econômica, a Itália sai extremamente fragilizada da Primeira Guerra Mundial. E aí, eu estava conversando com a professora Mônica hoje, o Gramsci é um cara muito à frente do seu tempo. Eu vou citar 2 exemplos disso. Ele foi a primeira pessoa a escrever, em 1924, de uma aproximação do Vaticano entre jesuítas e franciscanos. Nós temos no século XXI um Papa cujo nome é Francisco e é jesuíta.
tá? Em 1924 ele já falava sobre isso. Uma outra coisa que faz muito sentido para a nossa realidade, o conceito de cesarismo do Gramsci, que lê a ascensão do Mussolini na Itália e que lê a ascensão do Hitler na Alemanha. E que nós podemos usar para ler tanto o golpe de 64, quanto, por exemplo, a ascensão do atual presidente da República. Tá? Ele diz o seguinte, usando o conceito de cesarismo: toda vez que nações economicamente frágeis, de capitalismo retrógrado, passam por crises políticas e econômicas, sempre, tá? A pequena e média burguesia, a classe média, vai lançar mão de artifícios, como, por exemplo, se projetar em alas militares do governo. Tá? E discursos conservadores ultranacionalistas. Quem apoia a ascensão tanto de Mussolini na Itália, quanto de Hitler na Alemanha, é a pequena e média burguesia. E aí o Gramsci diz o seguinte: por que a pequena e média burguesia e não a alta burguesia e nem os pobres? Por quê? Porque eles, teoricamente, estão mais sujeitos às oscilações econômicas e políticas. Porque a classe média, a pequena e média burguesia, anseia em ser alta burguesia. E tem asco a voltar a ser pobre. E aí ele diz o seguinte: são esses que vão lançar a mão do exército, da polícia, dos setores conservadores da sociedade. Igreja, Mussolini fez isso. Tá? E aí ele vai ler essa conjuntura de ascensão do Mussolini, que começa a caçar, principalmente em 24, tanto os direitos civis como políticos, e colocar na clandestinidade todos os partidos de esquerda. A partir de então, todas as reuniões do PCI são realizadas no interior da Itália, principalmente na divisa com a França. E voltando de uma dessas reuniões, o Mussolini faz uma arapuca para o Gramsci, uma armadilha, e o prende. E aí ele vai ser preso em 1926. E ele é julgado no final de 26. Na sentença do juiz que o julgou, está escrito o seguinte: é necessário a gente fazer parar de funcionar esse cérebro por pelo menos 20 anos. Tamanha era a virulência do pensamento do Gramsci. O que ele representava de ameaça para o Mussolini. Imagina, eu ficaria preso, assim, bem feliz depois de ler essa sentença do juiz. Tá? O cara reconhecer isso a ponto de escrever que era necessário fazer parar de funcionar por 20 anos, pelo menos, o pensamento do Gramsci, o cérebro dele. Ele passa por 4 cárceres, tá? O primeiro, de 26 a 28, o segundo, que é esse, tá? Cárcere de Túrin, que ele fica de 28 a 33, a maior parte do período ele passa nesse cárcere, nessa masmorra. E quando ele chega nesse cárcere, ele estava com uma séria crise de gota, tá? Ele tinha sérios problemas circulatórios, inflamatórios. E aí o médico que atende diz o seguinte para o Gramsci: eu só vou te atender por causa do juramento de Hipócrates, porque você, como comunista, deveria deixar você morrer. Tá? E inicialmente ele divide a cela com mais 6 colegas. E, posteriormente ele consegue uma cela individual devido à piora de saúde dele. Pode passar, por favor. Essa aqui é uma fotografia da cela de Gramsci na prisão de Túrin. Pode descer. Essa é uma carta que ele escreve em 1930, tá? Falando um pouquinho das experiências dele na nova prisão. Detalhe, ele só pôde começar a escrever o que seriam os cadernos do cárcere a partir de 1929. Até então ele só poderia trocar cartas com familiares e amigos e ler, tá? Ler algumas coisas assim, que a censura carcerária deixava passar. Só a partir de 1929 ele tem acesso a novos livros e a escrever. Pode descer, Zé. Ali no Salto da Bota, tá? Fica Túrin, província de Bari, na região da Puglia. 19 de julho de 28 até 19 de novembro de 1933. Quando ele chegou lá, ele recebeu aquela identificação, 7.047, e a partir de janeiro de 29 ele obteve a permissão para escrever na cela. E ele planejou ler sistematicamente e concentrar-se em certos tópicos. Seu livro, na verdade, não é um livro, quem dá um caráter editorial para isso é o Palmiro Togliatti, que eu vou explicar daqui a pouco. Em 29 ele começa a escrever o que é hoje conhecido como os Cadernos do Cárcere. Por favor, dessa. E aqui é uma fotografia da primeira folha de um caderno de brochura, com cada página continha 23 linhas. Por que eu sei que é um caderno de brochura? Porque no aparato crítico da edição crítica de 75 existe inclusive o formato de cada caderno.
tá? Então, esse primeiro era um caderno de brochura e cada página eram 23 linhas. E aí ele escreve lá no alto: Primo Quaderno, 8 de fevereiro de 1929, notas e apontamentos, tá? E ele fez um esboço de plano de estudos que ele queria se dedicar na prisão. É uma das poucas folhas que o Gramsci data. Pode descer, por favor. Essa é uma deliberação do Ministério da Justiça. O Gramsci pedia, por exemplo, uma série de livros. E aí a censura carcerária dava uma olhada e deferia ou não, tá? Então, por exemplo, ele era um cara, assim como os grandes clássicos, liam de tudo. Assim como, por exemplo, Marx trocava cartas com Darwin, ou o Engels gostava de ler sobre física, química. O Gramsci lia, por exemplo, Jack London, tá? Deixa eu ver aqui quem mais. Jack London. E nós temos Oscar Wilde, tá? Irmãos Grimm, por exemplo, Davi Ricardo, Adam Smith, Dostoiévski, Tolstói. Ele lia de tudo na prisão. Pode descer, por favor. Essa é a clínica muçulmana Informe, próxima a Roma, na região de Lácio. Em outubro de 33, por causa da piora da sua saúde, ele recebe autorização para deixar a prisão e ir para essa clínica prisão, Informe. Ele entra lá em 17 de dezembro, mas como ainda era considerado prisioneiro, ficou sob a guarda da polícia e sob cerrada vigilância. Pode descer, por favor. Região do Lácio, tá? Ali foi a terceira prisão dele. Pode descer. Aqui, em 35, percebam como ele já está inchado. O Gramsci tinha 1,50 m de altura e morreu com 116 quilos, tá? Totalmente inchado, doente, tinha pressão alta, é tanto que ele vai ter um derrame cerebral. Pode descer. Essa foto de Gramsci foi tirada enquanto ele estava na clínica muçulmana. Tatiana o visitava semanalmente, levava para ele revistas, livros, tá? Mantimentos, roupas. Gramsci começou a ler e depois de um período ele retomou seus escritos nos cadernos. Ele permaneceu lá até 24 de agosto de 35. Depois ele foi para a clínica Quisissana em Roma, devido a cada vez mais a piora da sua saúde. Aí ele recebe uma nova identificação. Pode descer, por favor. Aqui a manifestação em Paris, em 1936, já pela liberação do Gramsci. Não existia internet, não existia televisão, só tinha rádio. E mesmo assim ele já era uma figura extremamente conhecida em toda a Europa, tá? Cerca de 300 mil pessoas participaram dessa manifestação. Pode descer, por favor. A casa de Gramsci que virou um museu lá em Pilasa, na Sardenha. A cama similar que ele tinha na prisão, na segunda prisão, que é a prisão de Túlio. Pode descer. Os óculos de Gramsci que ele usava na prisão. Objetos dele, principalmente alguns medicamentos. O Mecano, o brinquedo que ele fez para o filho dele. E aqui é o Gramsci morto, tá? 1937. Ok? A fotografia dele. Pode descer, Guilherme. Essa máscara é de bronze, está no museu em Gilase, tá? Que é a máscara mortuária do Gramsci. Pode descer. Aqui é a Tatiana, no túmulo de Gramsci em 37. A sentença dele conseguiu a condicional em 21 de abril de 37, mas ele ainda era um paciente na clínica, quando teve um derrame cerebral na tarde de 25 de abril, 4 dias depois da condicional. Tatiana permaneceu ao seu lado e Gramsci morreu na manhã de 27 de abril de 37. A foto dela no cemitério inglês em Roma. Por que no cemitério inglês em Roma? Porque o Benito Mussolini não deixou sequer Gramsci ser enterrado nos outros cemitérios italianos. Então, Piero Sraffa, que era professor na Universidade de Oxford, economista, intercede junto ao governo britânico para poder enterrar o Gramsci no cemitério inglês em Roma. Tá? Então ele foi perseguido até depois da morte dele. A primeira manifestação na Sardenha, como recordação de Gramsci, 1938. Pier Paolo Pasolini. Vocês conhecem o Pier Paolo Pasolini? Os maiores cineastas da história. Presidente da seção cultural do Partido Comunista Italiano. Escreveu um poema chamado Le Ceneri di Gramsci, As Cinzas de Gramsci. Tá? Dentre seus filmes famosos está Salò ou 120 Dias de Sodoma, um clássico de 1975, baseado no mesmo conto do Marquês de Sade, que o Salvador Dalí e Luiz Buñuel já fizeram um filme chamado A Idade do Ouro, em 1927. Decameron, etc. e tal. E devido à virulência desse filme que eu citei, de 1975, esse sujeito foi assassinado. O corpo dele foi encontrado numa praia na Itália.
E ele foi muito perseguido dentro do Partido Comunista Italiano, olha as contradições, por ser homossexual. E ele era um grande leitor, admirador da obra do Gramsci. E aí, o Pasolini, ele sofre essa perseguição, tá? Ele faz críticas veementes aos seus colegas de partido, e ele era a principal referência cultural do Partido Comunista Italiano, até 1975. Pode descer. Vou falar rapidamente sobre a obra de Gramsci. Beleza, morreu em 1937. Devido à conjuntura da Segunda Guerra Mundial, o secretário do Partido Comunista, Palmiro Togliatti, junto com a Tatiana, a cunhada de Gramsci, pega todos os cadernos, as cartas do Gramsci, os seus pertences pessoais, e levam para Moscou. Tá? E depois da Segunda Guerra Mundial, o Palmiro Togliatti vai fazer um tratamento extremamente arbitrário dos textos do Gramsci, inclusive dando nomes aos textos que sequer o Gramsci deu. Os intelectuais, materialismo histórico, literatura e vida nacional, notas sobre Maquiavel, política, Estado do momento, vem na... Esse autor afirma que a difusão das ideias de Gramsci nos anos 50 foram condicionadas pelos objetivos políticos de Togliatti de remodelar o partido e manter a ligação com a União Soviética, principalmente porque Gramsci era um crítico ferrenho de Stalin. E todas as cartas que ele faz críticas a Stalin sequer chegou à União Soviética. O próprio Togliatti tratava de não enviar para lá. Fazendo uma leitura fragmentária dos cadernos do Cássio, pois a reflexão dele superava posições do PCI e mesmo entrava em contradições com ela. Então a primeira edição vem à tona em 1948, tá? E no Brasil, a tradução, o que a gente chama de edição temática, ela começa a acontecer a partir de 1968. Um jovem recém-formado em Direito, tá? Está exilado na Europa devido à ditadura militar brasileira e tem contato com a obra do Gramsci. E propõe ao falecido Enio Silveira, membro do Partido Comunista Brasileiro e dono da civilização brasileira, a possibilidade de traduzir e publicar Gramsci pela primeira vez no Brasil. Então, Carlos Nelson Contini é essa pessoa que traz Gramsci para o Brasil. Mas Gramsci só será lido com mais veemência no Brasil a partir de 1979, década de 80, principalmente os programas de pós-graduação nas ciências humanas vão ler bastante essa edição temática do Gramsci. E aí tem as traduções. Os intelectuais da civilização da cultura, Maquiavel, a política do Estado moderno, concepção dialética da história. Guilherme, por favor. Aí tem os nomes arbitrários dados pelo Palmiro Togliatti. Pode descer. E aí, pessoal, devido à arbitrariedade, à defasagem dessa edição, a partir da década de 60, Valentino Gerardana, ele começa uma tentativa audaciosa de fazer um tratamento filológico, cronológico, mais fiel aos cadernos do Cássio. E dos 33 cadernos escritos por Gramsci, dos seus anos de prisão, ele publica 29, tá? E depois um aparato crítico. E ele consegue datar a escrita do Gramsci porque ele faz um cotejamento os textos citados pelo Gramsci, revistas principalmente. E aí ele consegue saber a ordem cronológica dos escritos do Gramsci. Os 4 últimos cadernos que ele escreve na prisão, eles só serão publicados pela primeira vez agora com a edição nacional que está em curso na Itália. Até então nunca tinha sido publicado esses cadernos, que são cadernos de tradução. O Gramsci fez só até o terceiro período de letras, só que ele era fluente em 5 línguas: no francês, no alemão, no russo, no inglês e no espanhol. Então, para passar o tempo, o exercício que ele fazia na prisão, traduzir Dostoiévski do russo para o italiano, sem usar dicionário, sem usar Google Tradutor, tá? Simplesmente com a memória dele. Uma coisa é traduzir uma língua neolatina, a outra é pegar, por exemplo, uma língua eslava. Então, se você coteja com, por exemplo, traduções de pessoas da área, por exemplo, que traduzem Dostoiévski para o italiano, você percebe que quase não há erro na tradução do Gramsci. Ele traduz os irmãos Grimm, traduz Marx e Engels do alemão para o italiano, traduz Cervantes, traduz Davi Ricardo, Adam Smith. Então ele fazia exercícios e ele dizia que era para não ficar louco na prisão. Então ele começava a traduzir livros inteiros, tá? O Jogador do Dostoiévski, Tolstói, então ele fazia esses exercícios lá. O cara era realmente brilhante. Você pode até não concordar com as ideias dele, mas o cara era... Principalmente porque ele escreve nas cartas, por exemplo, hoje eu vomitei 400 gramas de sangue na prisão. O cara tinha pressão alta, rota, vomitava sangue todo dia, e mesmo assim estava lá escrevendo, tá?
Não é coisa complicada. Pode descer, por favor. E pela primeira vez saem também as cartas do cárcere. Tá? E essa é a edição crítica de Valentino Gerratano. No Brasil, essa tradução da edição crítica, ela vem à tona em 1999. 3 intelectuais: Carlos Nelson Coutinho, o FRJ de Serviço Social, Luiz Sérgio Henrique, tá? E o professor Marco Aurélio Nogueira, da Unesp de Araraquara. Eles vão traduzir a edição crítica de Valentino Gerratano, de 1975. E essa, pessoal, é a edição mais atual que se encontra no Brasil, tá? Então, são 6 volumes. É uma tradução também da edição crítica. Mas eles fazem a mesma coisa que o Palmiro Togliatti. Eles dão arbitrariamente nomes para os volumes. E lembrando que, se vocês querem estudar Gramsci fielmente, não tem em língua portuguesa uma edição crítica totalmente traduzida. Porque nessa edição em português só tem textos B e C. O que são textos B e C? Gramsci, por exemplo, pegava e começava a escrever. Depois ele entregava para o carcereiro o caderno para passar pela censura. No outro dia, o carcereiro levava um outro caderno para ele. Ele tinha que recomeçar a escrever. Ou então levava o mesmo e ele corrigia os seus próprios escritos. Então, para fazer essa comparação, é necessário ter acesso à primeira escrita e à segunda escrita. O que a gente chama de primeira escrita são textos A, e de segunda escrita definitiva, texto C. E textos B de única escrita. Então, em língua portuguesa, nós só temos textos B e texto C. Tá? Por favor. Eu falei mais rápido porque foram dados biográficos de obra. Agora, de maneira mais pausada, eu vou começar a discutir uns conceitos que são fundamentais da obra do Gramsci. E pela primeira vez, ele é discutido dentro do PCI da Itália em 1975, tá? Antes da edição crítica de Atona. E um dos primeiros caras do PCI a discutir o conceito de sociedade civil em Gramsci e chamar a atenção para a importância dele é o professor Norberto Bobbio, tá? Ele até tem um livro famoso chamado A Sociedade Civil em Gramsci. Pode descer, por favor. Para a gente começar a discutir o conceito de sociedade civil, o conceito de hegemonia, eu vou me utilizar de 2 expressões: Estado restrito e Estado ampliado. O que seria o Estado restrito? O que seria o Estado ampliado? E aí, eu vou sempre me remeter às sociedades de capitalismo avançado. Tá? Começo falando da caracterização dessas sociedades na primeira metade do século XIX. O que está acontecendo na Europa? No final do século XVIII, nós temos uma grande transformação do ponto de vista político. A ascensão da burguesia. Porque ela já tinha hegemonia econômica, ela sustentava o primeiro e o segundo Estado, e ela tinha uma paridade de direitos, de peso político. Então, com a Revolução Francesa, que é um marco dessa ascendência e dessa hegemonia política da burguesia. Outra coisa, início do século XIX, final do XVIII, primeira Revolução Industrial. A base energética, qual que ela é? Carvão mineral. Tá? Principal produto dessa primeira fase da Revolução Industrial: tecido. Não é isso? Produção têxtil. Marx e Engels, por exemplo, vão criticar o famoso Estado ético do Hegel. Tá? O Estado como expressão do universal, que ele via na emergência da burguesia a grande representante desse Estado ético, Estado universal, não Estado classista, corporativista. E aí Marx e Engels vão botar, por exemplo, lá no Manifesto do Partido Comunista, que na verdade esse Estado continuava sendo privatista, o Comitê para Gerir os Negócios da Burguesia. Então se mostra falacioso o que o Hegel pensou sobre a emergência desse Estado, sob a liderança da burguesia como classe social. Gramsci vai dizer o seguinte: durante o Estado restrito, imperava a sociedade política. Então, Estado é igual à sociedade política. Estado é igual à sociedade política. E o que é a sociedade política? É um momento coercitivo do Estado. O uso de leis, os tribunais aplicando essas leis, tá? Polícia e exército. Exemplo: 1841, Marx acaba de defender a sua tese de doutorado comparando a filosofia de Demócrito e Epicuro. Entra na Gazeta Renana e publica o famoso texto chamado Os Despossuídos, tá? Sobre a famosa lei que criminalizava
o apanho de lenha seca nos campos comuns da Prússia. Dieta prussiana, 1841. Aquilo que era considerado contravenção penal se torna crime, inclusive sendo punido com 5 anos de retenção. E aí o Marx está falando o seguinte: espera aí, como que é um Estado universal? Como que você passa por cima de um costume extremamente ancestral das pessoas coletarem gravetos secos no chão e transformam isso em crime? Tá? Que direito é esse? Tá certo? O próprio direito reflete a classe que, na verdade, detém o monopólio de poder. E aí é uma expressão desse Estado classista e não universal. Então, a sociedade política, ela é extremamente coercitiva. Toda vez que eu quero reivindicar, que eu quero buscar os meus direitos, que eu pleiteio, por exemplo, direitos sociais, eu sou proibido ostensivamente pelo uso da força por parte do Estado. Tá? Lembre, por exemplo, Os Miseráveis, do Victor Hugo. As famosas barricadas nas ruas de Paris. Tá? As populações reivindicando melhorias na qualidade de trabalho, direitos sociais, e toda vez que eles iam para as ruas, eles eram proibidos pela força. Ok? Para vocês terem uma ideia, até a arquitetura da cidade de Paris, ela é modificada depois da Comuna de Paris. A gente pega a Champs-Élysées, que é uma avenida totalmente larga. Por que isso é fundamental quando a gente pensa nesse período? Porque isso dificultava, por exemplo, a formação de barricadas. Uma coisa é você guerrear em Brasília, sabendo que você é inferior belicamente. A outra é você guerrear, por exemplo, nas ruas e vielas de Ouro Preto. Tá? A sua chance como inferior belicamente, ela aumenta. Ok? E é isso que a gente lê, por exemplo, na literatura do Alexandre Dumas, do Victor Hugo, Os Miseráveis, por exemplo. Não sei se vocês já leram também Émile Zola, o famoso Germinal dele. Então, um pouco desse contexto da primeira metade do século XIX. Não existiam direitos civis, direitos políticos, liberdades individuais, ou instrumentos jurídicos que garantissem essas liberdades individuais. Direitos políticos também não existiam. Tá? E aí o Gramsci diz o seguinte: a sociedade civil ela é extremamente gelatinosa, ela não está organizada, que é um marco, tá? Que é uma característica fundamental do Estado restrito. Ou seja, uma sociedade civil gelatinosa. Logo, o Estado, nessa equação, é igual à sociedade política. E a concepção de Estado presente no Manifesto do Partido Comunista, como eu disse para vocês, eles expressam isso depois de um grande evento que acontece em 1844, que pela primeira vez é chamado de Primavera dos Povos, os grandes levantes sociais, na Prússia, na França. Para vocês terem uma ideia, no famoso episódio de maio de 1844, cerca de 70 mil pessoas são mortas nas ruas de Paris pela polícia francesa. E essa morte chocou tanto a sociedade francesa, que ao final do dia, os urubus infestaram as ruas de Paris, porque eles não deram conta de enterrar todos os corpos que estavam nas ruas. Imagina o impacto. Tá? E aí, em 1848, é publicado o Manifesto do Partido Comunista, que denuncia exatamente todas essas questões do Estado classista burguês. E aí o Gramsci fala o seguinte: olha, o que está presente no Manifesto e outras literaturas do período, como forma de enfrentamento desse Estado, que é sinônimo apenas de coerção, é a guerra de movimento, ou ataque frontal ao Estado. Literalmente, uma revolução aberta para eliminar os entraves que impossibilitavam o proletariado de se apossar das forças produtivas sociais. Uma revolução literal, aberta, barricadas, enfrentar a polícia com armas, baioneta, etc. e tal. Tá? Porque não existia diálogo, não existia uma arena pública para se dialogar. Uma organização, aliás, uma sociedade civil organizada. Estado ampliado, que se contrapõe ao Estado restrito. Caracterização das sociedades de capitalismo a partir do final do século XIX. Tá? Segunda Revolução Industrial. Pensar a base energética, os produtos, tá? Dessa indústria. A organização da sociedade civil. Emerge algo fundamental. Uma sociedade civil organizada. Tá? E o que vai marcar essa organização da sociedade civil? A aquisição de direitos civis e políticos. Liberdades fundamentais. Tá? De ir e vir, de se expressar. Propriedade privada, mas também, por exemplo, a liberdade de você se reunir em sindicatos, partidos políticos de oposição, tá? O sufrágio universal masculino, como por exemplo a França é o primeiro país na Europa a constituir um sufrágio universal masculino em 1861.
Uma grande reivindicação dos trabalhadores, redução da jornada de trabalho. Por exemplo, na Alemanha recém-unificada, sai de 16 horas em 1842, 43, para 8 horas de trabalho no final do século XIX. Tá? Uma outra coisa importante, previdência pública, tá? Seguridade social. Otto von Bismarck, 1872. A Alemanha é o primeiro país europeu a constituir um programa, uma política pública de seguridade social para os seus trabalhadores. Pela primeira vez, você tem uma previdência, mas a seguridade extrapola a previdência, porque ela diz respeito à saúde do trabalhador e garantias contra, por exemplo, a demissão arbitrária, o que a gente conheceria hoje como FGTS, que nós vivemos uma época que estão querendo até flexibilizar o FGTS. Então agora o trabalhador tem uma garantia constitucional e ao mesmo tempo legal do trabalho. Por exemplo, proibição do trabalho infantil. O Engels escreve um livro chamado A Situação da Classe Trabalhadora na Inglaterra, de 1844, em que ele faz um trabalho etnográfico extremamente importante, e que é um livro que vai fazer a aproximação dele com Karl Marx. O Engels era filho de um industrial alemão, e eles tinham uma empresa têxtil em Manchester, que era o maior proletariado da Europa. Dos seus 430 mil habitantes, cerca de 380 mil trabalhavam nas indústrias têxteis. E aí ele está fazendo lá o seu trabalho, ele trabalhava com o pai dele, liderava a produção na fábrica, mas também se interessava pela situação dos trabalhadores, a penúria, etc. e tal. E nesse livro, ele narra uma famosa cena de uma mulher que está no 8º mês de gestação, e ela começa a trabalhar, e ela prende o dedo dela no tear mecânico. E ao mesmo tempo que o tear vai moendo o dedo dela como se fosse uma máquina de moer carne, ela vai aportando. Tá? E ele fica chocado com aquilo. Não existia proteção ao trabalho da mulher gestante. Crianças de 4, 5, 6 anos de idade iam limpar as chaminés, mesmo com os fornos desligados, e eles preferiam as crianças por causa do braço mais fino, e elas acabavam escorregando e caíam nas chaminés. Então elas morriam queimadas. Tá? Por exemplo, as casas, a situação promíscua que vivia a família dos trabalhadores. 3, 4 famílias na mesma casa, as fábricas escuras, quentes, trabalho totalmente insalubre. E aí você começa a ter uma mudança significativa nessa conjuntura. Mas isso acontece não porque a burguesia quer ir no céu, entende? Porque a burguesia é boa. Porque ela entende o seguinte: se eu começar a agir apenas com a força, destruir todo mundo que quer reivindicar algo, que me contesta, o que vai acontecer? Lembram da famosa cena, a passagem da Odisseia, quando Odisseu ou Ulisses está voltando para Ítaca, e ele sabe do canto das sereias, e ele sabe que é um canto magnífico, ele sabe que todo mundo que ouve pula nas águas e acaba morrendo. E aí o que ele faz? Ele é muito ardiloso, né? O próprio Homero chama de Odisseu ardiloso. Ele faz o seguinte: ele quer ouvir o canto das sereias, mas ele não quer morrer. Então ele tampa o ouvido dos remadores com cera e pede para eles amarrarem ele no mastro, porque ele passaria pelas sereias, ouviria o canto, ficaria com vontade de pular na água, mas devido a estar amarrado ele não conseguiria pular. E os trabalhadores surdos continuariam remando, tá? Os remadores. Por que eu estou usando essa alegoria? Que inclusive Adorno e Horkheim usam lá na Dialética do Esclarecimento, 1947, para pensar o seguinte: capitalismo, tá? Aqueles que trabalham, mas não usufruem. E aqueles que são os proprietários do meio de produção, do navio, do mastro, tá? Das portas, da cera, e usufruem a produção desses remadores. O canto das sereias, tá? A burguesia usufrui do canto das sereias. Os remadores, o proletariado, eles não usufruem do canto das sereias. Mas se eu destruir, se eu mato os remadores, o que acontece com a minha posição de burguês, de usufruir do canto das sereias? Ela não vai acontecer. Porque eu não trabalho, eu não produzo valor, tá? Eu não remo. Então quem rema é destruído. Logo, a economia entra em colapso. Eu preciso de construir uma nova estratégia de enfrentamento às reivindicações por parte dos trabalhadores. Porque toda vez que eu tentar massacrar e conseguir massacrar os trabalhadores, a minha economia se fragilizará ainda mais. Então eles vão pensar uma nova estratégia para lidar com isso. E daí, por exemplo, fazer cessão, em certos sentidos, para conseguir consenso por parte dos trabalhadores. É dar a mão para não perder o braço. E é isso que começa a acontecer com o final do século XIX.
E aí você tem a institucionalização e a legalização de uma arena pública. Inclusive agora o Estado burguês, ele incentiva a participação e a reivindicação das pessoas na sociedade civil. Tá? O Gramsci dirá, a sociedade civil é o momento ético do Estado. Tá? O aspecto privado. Privado não no sentido de contraposição ao público, porque ele é deixado à livre iniciativa das pessoas comuns. Somos nós que nos organizamos politicamente e reivindicamos do Estado. Guerra de posição. Estratégia, tá, para enfrentar essa nova configuração do Estado. Conquista de espaços de força na sociedade civil. Tirar o Gramsci. Toda vez que você está na periferia e tende a ir para a região central e tornar visível as suas reivindicações, você vai encontrar obstáculos pelo caminho. Então, por excelência, a política é relação de poder e ela é embate. Tá? E aí ele vai beber, mais uma vez, na literatura greco-romana, nos clássicos latinos e gregos. E a famosa contraposição entre Aléia e Água. Tem um pincel, só para eu escrever uma coisa no quadro aqui, mano. Essa contraposição ela é importante para a gente tentar entender o que ele está chamando de embate de força na sociedade civil. Água. Só para eu pegar um exemplo aqui. A gente tem manias de professor que a gente nunca consegue apagar. Quer chamar as pessoas pelo nome para pedir ajuda, né? Não deixa eu pedir. Seu nome eu quero. Bruna, alguma vez na sua vida você já teve agoniada? Já? Qual que é a sensação? Hã? Mas qual que é a sua sensação, a sua percepção? Resolver para não ficar agoniado. É uma sensação de conflito, por exemplo, interno? Muitas vezes a gente não consegue verbalizar isso, não é? Nem sabe por quê. Os gregos usavam isso inicialmente na dramaturgia do teatro grego, tá? E junto com uma outra palavrinha, ela vai se tornar muito comum para a gente, que é protos. Tá? O que significa um protótipo? O protótipo não é algo primeiro, não é um modelo. Se eu juntar protos com água, vai dar o que aqui? Vamos chutar. O que daria aqui protos com água? No cinema, na novela, no teatro, protagonista. Tá? Na ágora grega, os assuntos da polis, isso marcava a fala do político ou do cidadão na ágora grega. Se contrapunha a antagonista. Tá? O que isso significa? Por que isso é importante para a tragédia grega, para a dramaturgia grega, mas acima de tudo para a política grega? Isso marca a fala, tá, de quem ia expor seus argumentos na ágora grega. O protagonista é o primeiro a tomar a fala, o discurso. E o antagonista é aquele que rebate, tá? que debate com o protagonista. Então, esse marco, mas significa, acima de tudo, combate racional, em contraposição à palavra latina aleia, que gerou, por exemplo, a palavra aleatório. O que é algo aleatório? Que depende da sorte, que não é racional. Tá? O César disse, aleia iacte est, quando ele estava voltando de uma expedição na África. A sorte está lançada. E a aleia é muito utilizada no período da decadência romana, tá? Como estratégia política. O discurso, por exemplo, dos senadores, mas não baseado na razão. O pensamento organizado para a discussão com o seu antagonista, mas no achismo e no senso comum, dirá o Gramsci. Na sociedade civil, com essa nova estratégia desenvolvida pela burguesia, você não pode ter aleia, você precisa ter água. O embate precisa ser racionalizado. Você precisa se municiar de tal maneira que os seus argumentos possam se contrapor de maneira racional aos argumentos da classe hegemônica. E aí ele fala de guerra de posição, conquistas de espaço de força na sociedade civil. E onde isso acontece? Naquilo que ele chamaria de aparelhos privados de hegemonia. Exemplos: escolas, academia, universidade, tá? Mídia, movimentos sociais, partidos, sindicatos, ONGs. Esses são os aparelhos privados de hegemonia, tá?
o Gramsci dirá o seguinte: toda vez que a burguesia ela quer começar um projeto ou implementar uma lei totalmente antipopular, ela forja uma opinião pública favorável à implementação dessa lei. Vide o Brasil, por exemplo, na época da reforma trabalhista. O Michel Temer chegou no programa do Ratinho, tá, para falar sobre isso. Por que ele escolhe o programa do Ratinho? Por que ele escolhe o Ratinho? Porque, será que o Ratinho é pobre? Será que ele é o representante do povo? É por isso que ele escolhe o programa dele para falar sobre reforma trabalhista, que seria aprovado? Por que o atual governo vai no programa Silvio Santos? O que significa esses programas para a sociedade brasileira? Quem são os locutores ou os apresentadores? Qual é a imagem, a representação social deles? Qual é o impacto que isso tem sobre as pessoas que estão assistindo a essa programação? Por que eu preciso ocupar a mídia dessa maneira? Para eu forjar uma opinião pública favorável, tá? Peguem, por exemplo, uma Miriam Leitão falando na Globo News sobre economia. Quem que ela representa? Que tipo de discurso? De onde ela fala? Isso tudo é importante. Porque pode parecer banal para a gente, mas nem todo mundo consegue ter clareza e fazer essa distinção, tá? Quando se pega um apresentador, teoricamente, entre aspas, popular, para falar de uma reforma, que parece, no meu senso comum, que é algo totalmente antipopular, mas como eu não sou uma pessoa entendida, se aquele apresentador que é do povo, fala a língua do povo, está falando que é algo que vai me beneficiar, então eu vou o quê? Consentir com aquilo. Então eu preparo, eu forjo uma opinião pública favorável. E aí o Gramsci usa a expressão forjar, tá? Por exemplo, pegar o ferro líquido e transformar ele numa ferramenta. Eu modelo ele de acordo com os meus interesses. Essa palavra é muito forte nesse sentido. Escolas, aí eu fiz uma provocação. Seria aparelho ideológico do Estado, como por exemplo o famoso texto do Louis Althusser, tá? Aparelhos ideológicos do Estado, que reproduziriam toda uma série de circunstâncias favoráveis à classe hegemônica, às desigualdades sociais, ou seria um aparelho privado de hegemonia, locus por excelência de embate político, tá certo? É bom a gente pensar em relação a isso. Para o Gramsci, a escola ela tem um caráter contraditório, porque ela não é algo totalmente passivo. Ela envolve pessoas que pensam de forma diferente. Os professores são, por Gramsci, intelectuais orgânicos. Eles formulam e forjam pensamentos, tá? Então isso é fundamental. Ele vê na escola um locus por excelência de embate, de construção da hegemonia. E ele diz o seguinte: a construção do novo ainda dentro do velho. Não seria para ele uma revolução, tá? E aí depois uma escola dos grupos sociais subalternos. Essa escola começaria a ser escrita e construída dentro do próprio sistema social, político e econômico vigente. E aí a história não caminha por saltos. O Leibniz diz, né? Natura não faz saltos. A natureza não caminha por saltos. E o Gramsci diz, a história não caminha por saltos, e nem é linear, tá? Outro aspecto importante, o aspecto volitivo do pensamento gramsciano. Os homens e mulheres como sujeitos históricos. A história, ela é forjada por nós, seres humanos. Ela não foi dada por uma divindade ou ela é fruto de um acaso, tá? Não existe uma racionalidade na história. Somos nós, sujeitos, que construímos a nossa própria história. E aí, o elemento volitivo do pensamento gramsciano é exatamente mostrar o aspecto da vontade, o poder modelador da vontade, mas não uma vontade totalmente espontaneísta, é uma vontade organizada, racional. Essa vontade, ela produz efeitos, tá? Por favor, Guilherme. O conceito de hegemonia, direção intelectual e moral sobre toda a sociedade a partir da busca, educação e construção do consenso na sociedade civil. Então, a burguesia não dirige a sociedade apenas com o uso da força. Você reivindica e é massacrado nas ruas. Não, ela abre canais de participação na sociedade civil. Se você está insatisfeito, se organize e reivindique do Estado. Ocupe os aparelhos privados de hegemonia. Faça política. Porque, na verdade, política não é feita apenas no momento de eleger os nossos representantes. Câmara de Vereadores, Congresso Nacional. A política é relação de poder. E ela acontece o tempo inteiro na sociedade civil. Tá?
E por que ele fala direção intelectual e moral sobre toda a sociedade, a partir da busca, educação e construção do consenso na sociedade civil? O consenso, ele não é passivo, ele é ativo, tá? E o que significa isso? A pessoa que adere a uma política pública, a um projeto de lei, a uma iniciativa do Estado, ela vê legitimidade nessa política. O convencimento é de tal grau que a pessoa, mesmo que aquilo prejudique o seu grupo social, ela venha aceitar aquela proposta como algo benéfico a ela. Porque o grau de convencimento é fundamental. E nesse sentido, o Gramsci fala, não é à toa, não é só porque os trabalhadores reivindicaram, mas a ampliação e a universalização do acesso à escola pública, gratuita e laica, principalmente na França e na Alemanha, são formas de criar aparelhos privados de hegemonia para conseguir o consenso à direção da burguesia. Exemplo, para eu terminar essa parte e partir para o final da minha fala. O Gramsci vai falar o seguinte: o capitalismo é uma grande religião. O que significaria isso? Religião, para o Gramsci, ele vai beber um filósofo neo-hegeliano italiano chamado Benedetto Croce. Religião é toda concepção de mundo que gera um conjunto de valores que, por sua vez, gera normas de conduta. Exemplo, nós vivenciamos há 2 finais de semana atrás uma data comercial extremamente importante. Qual foi ela? Dia dos Pais. Temos Dia dos Namorados, Dia das Mães, Natal, Dia das Crianças. O tempo inteiro nós somos bombardeados. Black Friday, tá? Por que o capitalismo é uma religião? Imagine, vocês são casados, namoram, têm filhos, tá? Pais e mães. Vocês podem ser excelentes maridos, esposas, namorados, filhos, mas esqueceram a data. Como que a maior parte das pessoas reage? Estou falando nem de presente. É você ligar para falar com sua mãe, ou com seu filho, seu namorado, namorada. Qual que é a reação das pessoas? É tipo pensar o seguinte: olha, esqueceu a data. É como se você não gostasse dos seus pais, tá? Do seu namorado, da sua esposa, etc. e tal. Porque a pessoa introspecta aquilo como um valor que gera uma forma de comportamento, uma norma de conduta, tá? Por que nós somos tão consumistas? Nós consumimos pessoas, produtos, valores, tá? A mídia, a indústria cultural vende padrões, nós consumimos esses padrões, mas na verdade é exceção. Só que nós não conseguimos nos distanciar do padrão, tá? Então isso nos faz sofrer. E aí o Gramsci vai dizer o seguinte: por mais que você seja do Partido Comunista ou socialista, você está vivendo, tá, uma sociedade capitalista. Logo, você é capitalista. Por mais que você queira transformar a sociedade, você tem um grau de clareza em relação às contradições existentes na sociedade. E aí ele está usando isso como princípio de contenda mesmo, para provocar os seus colegas, para mostrar o seguinte: olha, o Nietzsche, o Weber já disseram anteriormente que o mundo, por mais que você se assuma como ateu, você ainda é cristão, porque a base dos valores morais são judaico-cristãos, greco-romanos. É a mesma coisa. Sobre a égide do capitalismo, por mais que você tenha uma clareza sobre as suas contradições, você acaba reafirmando certas situações que favorecem a classe dominante. Então o capitalismo, ele não é algo apenas externo, ele está introspectado como norma de conduta. E por ser sutil, ele é mais poderoso. Quando você tinha um inimigo ostensivo, a polícia nas ruas, ditadura de 64 e 85 no Brasil, ato institucional número 5, caça de direitos civis e políticos, a única forma de enfrentamento é indo para a rua, pegando em arma, guerrilha do Araguaia, etc e tal, tá? Porque o Estado, ele é ostensivo. Mas quando o poder do Estado está dentro de você, de forma sutil, invisível, ele se torna mais poderoso, porque é difícil percebê-lo e logo combatê-lo. É nesse sentido que ele quer dizer isso, tá? Então, pessoal, toda vez que ele chama atenção para o conceito de hegemonia, ele fala: essa é a estratégia desenvolvida pela burguesia na sociedade de capitalismo avançado, tá? Então, ele vai chamar atenção para isso e mostrar onde reside o poder da burguesia, no aspecto sutil do capitalismo e de todas as suas nuances, porque nós reproduzimos o tempo inteiro. E aí ele vai se utilizar de um conceito do Georges Sorel, esse sindicalismo revolucionário francês, que é o conceito de cisão.
Ele fala, é necessário um conhecimento no coletivo, uma cisão interna com valores assimilados dos nossos grupos sociais subalternos, que não pertencem à nossa classe social. A partir desse momento, dessa cisão, dessa separação, nós conseguimos construir um novo. Mas sem essa cisão, essa clareza, que se inicia numa perscrutação interna nossa mesmo, isso é muito difícil de acontecer. E aí, para finalizar, o novo conceito de Estado, esse Estado ampliado, é sociedade política, mas sociedade civil. A correção continua a existir, mas aliada à emergência da sociedade civil organizada. A correção, inclusive ela, em certos aspectos, ela é fruto do consenso. Pensem, por exemplo, Brasil 2013 e 2014, não vai ter Copa. Lembro como se fosse hoje. A presidente Dilma Rousseff chegou em cadeia nacional de rádio e televisão antes do Jornal Nacional. Ela disse o seguinte: é um direito consagrado na Constituição, greve, manifestação, liberdade de expressão. Mas a partir do momento que você deprega, tá, prédios públicos e privados, se utiliza da violência, você está infringindo a lei. Logo abre espaço para que a sociedade política entre em ação. Então, até a violência, o uso da violência é, em certo sentido, consensual. Quando se extrapola os limites, você abre margem para a esfera animalesca do Estado entrar em ação. Pode ser uma falácia? Pode. Tá? Quando eu falo de consenso no uso da força. Mas o que eu quero mostrar para vocês é que a tentativa da burguesia é mostrar que a força só acontece em determinados momentos, quando as regras da sociedade civil são desobedecidas. Tá? E por fim, o Centauro de Maquiavel, que é utilizado como alegoria ou metáfora por parte do Gramsci em relação ao Estado moderno. O Estado moderno é metade animal, o aspecto coercitivo do Estado, que continua a existir, e metade humana, o aspecto consensual do Estado. E é nesse sentido que o Gramsci chama atenção para a escola. Quando ele discute, por exemplo, a escola unitária, a concepção de escola unitária. O trabalho como princípio educativo, tá? E dentro da escola unitária, o princípio unitário, que era a formação intelectual e moral, aliada à formação para o mundo do trabalho. Quando ele reconhece a escola, as academias, como aparelhos privados de hegemonia, de contestação do poder vigente, da moral vigente, tá? E formas de se construir um novo dentro do velho, ok? E aí a educação, mais uma vez, sem dúvida, o Gramsci diz, junto com a igreja, as grandes instituições da nossa sociedade, por ocupar a maior parte de intelectuais, tá? Dos seus diversos grau superior até a educação básica. Então, a maior parte das pessoas que atuam ali, o Gramsci considera como intelectuais, principalmente nós, professores. E como nós somos atores sociais, a escola nunca é um aparelho ideológico do Estado apenas. Ela, no seu aspecto contraditório, ela permite e ela fornece espaço para que ela seja também um instrumento de contestação, um instrumento de resistência por parte dos grupos sociais subalternos. E aí eu finalizo nisso. Eu queria falar mais, mas eu já falei bastante. Tá certo? Muito obrigado.